Segunda temporada de Ruptura finalmente foi finalizada, né, com 10 episódios, mas será que essa temporada foi boa? Será que ela supriu as expectativas, né, que foram criadas no final da primeira temporada, lançada lá em 2022? Ou seja, esses 3 anos valeu de espera. Bora conversar sobre a segunda temporada de Ruptura, né, com spoilers, uma análise aqui completa pra vocês. Bora lá? E aí, cinéfilos, vocês estão bom? Eu sou o Matheus Felipe, se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Peço pra você deixar o seu like pra fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal também, pra você não perder os próximos vídeos. Aqui tem dicas de filmes e séries. Como eu fiz cobertura de Ruptura, cada episódio a gente analisou com cautela, com spoilers, trazendo aqui os simbolismos. Vamos fazer a mesma coisa com The Last of Us, tem Stranger Things chegando aí também, talvez Route 6. Então se inscreve no canal pra você não perder os vídeos de críticas de filmes e séries que estão nos streams, os filmes que estão chegando nos cinemas, beleza? Como eu falei no vídeo passado, eu falei pra vocês que eu iria lançar também esse vídeo daqui, que era uma análise mais fria e mais objetiva também da segunda temporada de Ruptura. Será que valeu a pena? Quais foram os pontos positivos, negativos? Sobre também a terceira temporada. Então temos muitas coisas aqui pra conversar. Se você não assistiu a análise do 10º episódio, eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá assistir. Às vezes você deixou alguma coisa passar sobre o episódio, depois você volta aqui pra assistir a análise dessa segunda temporada como um todo, ou assiste aqui a temporada, aqui ó, o vídeo dessa temporada, e depois vai lá assistir a análise do 10º episódio, beleza? Eu me lembro muito bem de quando eu assisti o último episódio da primeira temporada de Ruptura. Foi uma experiência assim fantástica, aquela coisa dos internos saindo pro lado externo, vendo as suas vidas do lado de fora que eles não conheciam, e tinha essa questão também, será que o Mark iria descobrir que a esposa do seu externo tá lá dentro da Lumo e que lá fora ela tá morta? A gente criando as teorias, será que é um clone? Será que o que poderia ser? E aí terminou o episódio daquela forma, ele passando a mensagem, e aí acabou a temporada. A gente só veio receber essa segunda temporada agora em 2025, ou seja, 3 longos anos esperando a sequência dessa história fantástica, original, muito massa. E será que foi realmente bom? Cara, vamos lá. Eu não vou passar a analisar cada episódio, eu vou falar o que eu senti ao longo de toda a temporada. Mais de uma vez, todos os episódios, e eu preciso falar pra vocês que eu fiquei bem decepcionado com essa segunda temporada, tá? E eu tenho alguns motivos pra falar pra vocês o porquê que eu fiquei decepcionado. Eu acho que o hype, né, o peso dessa segunda temporada tava muito alto. Isso vem atrelado a muitas coisas, a longa espera, a forma como estrondosa a primeira temporada terminou, como ela foi apresentada pra nós, algo assim genial, uma série fazendo duras críticas ao nosso modelo de trabalho, em que as pessoas praticamente trabalham e não vivem, passam mais tempo dentro do trabalho, como se fosse também 2 pessoas completamente diferentes. Então era uma crítica muito forte a essa questão, e de uma forma muito inteligente. Era uma série de ficção científica que criava várias teorias, o porquê que tinha aquele andar, o que eles faziam no computador. Aí depois começou a trama, né, da Gemma, que era a senhorita Casey, o que ela tava fazendo ali dentro, mas ela tava morta do lado de fora. Então foram muitas questões criadas, e a segunda temporada a gente tava aguardando, torcendo pra novas maluquices acontecessem, e também novas teorias, né, pra gente criar. O ponto mais importante de séries desse estilo, mais abertas, um pouco mais complexas, digamos assim, o importante é sempre caminhar pra frente, mas resolvendo algumas coisas, algumas pendências, deixando pra trás. E a segunda temporada tinha esse papel de resolver algumas pendências que foram criadas na primeira temporada. O motivo da Lumon, o que o Mark tava fazendo ali, como que a Gemma foi parar naquele local, por que a Gemma foi parar naquele local. Então, assim, muitas coisas foram criadas. O papel da senhorita Cobel, o papel do Sr. Milchick, o andar dos cabritos, o que tava rolando ali dentro, né? E essa temporada, ela sim explicou muitas coisas, eu sei disso, porém, as principais eles não explicaram. Foram muitos personagens apresentados pra nós de uma forma impactante. Pega como exemplo a senhorita Wong, a criança. Apareceu no primeiro episódio, a criança, quando ela apareceu, ninguém sabia o que era. Começaram teorias que ela era filha da Gemma, clone da Gemma criança, era filha da Helen. Cara, foram várias coisas criadas. Foi apresentada a senhorita Wong e foi descartada no episódio 8, 9, agora no episódio 9, levando ela pro Polo Norte. Ela serviu apenas como uma camada pra mostrar o que a senhorita Cobel aconteceu com ela no passado, mais ou menos. Como que a Lumo descartava as pessoas, né? Como que elas eram usadas, digamos assim. O Irving foi apresentado também como um 007, um espião que andava ali nas sombras, que estava investigando a Lumo do lado de fora. Era o cara que tinha as visões ali do corredor escuro. Não aprofundaram o personagem, mostraram a questão do Burt ali. Do nada o Burt entra no apartamento dele e fala pra ele ir embora, porque senão ele iria morrer
praticamente. Eu nem vou lembrar o nome dela, a mulher que tava fazendo a processo de reversão da ruptura do Mark. Papel super importante, ela tava fazendo o processo de ruptura, o Mark tendo ali os seus efeitos colaterais. Aparentemente ele não tinha finalizado o procedimento. As coisas que o Mark tava sentindo também pararam de acontecer, no nariz sangrando. Foi muitas conveniências de roteiro, muitas coisas que apresentavam, depois eram descartavam. Apresentava, depois descartava. Apresentava, depois descartava. Então isso me incomodou bastante. E atrelado a isso, não era desenvolvido e resolvido as histórias, entendeu? Então era como se cada episódio criasse brechas pra gente criar teorias e meio que era isso que tá sustentando a série. É meio que isso sustentou a temporada. Se você pegar a temporada 2 como um todo, a gente consegue responder talvez em 2 ou 3 linhas as coisas importantes que aconteceram. A gente descobriu que a Lumon, aparentemente, a gente tem que usar a palavra aparentemente porque eles não cravaram. Olha, estamos fazendo isso e isso. Não cravaram isso. A gente tá teorizando que a Lumon tá fazendo um procedimento ou implementando ali um microchip em que, se as pessoas colocarem, elas conseguirão não vivenciar dores na sua vida, ou seja, elas não vão passar por situações que não queiram passar. Talvez a pessoa que tem medo de avião, na hora que, né, for pegar um avião, ela não vai viver isso, vai ser o interno dela que vai viver. Meio que tá criando vários internos dentro da cabeça das pessoas. Então cada interno vai viver uma situação diferente. Eu volto a falar do filme Click, que eu falei no vídeo passado, muita gente riu de mim, mas é basicamente isso. Lá o Adam Sandler, ele pegava o controle, passava pra frente, acelerava os momentos que ele não queria, seja uma discussão, seja algo que ele não queria viver. É basicamente isso que a ruptura, que a Lumon aparentemente tá criando. A cobaia deles ali suprema era a Gemma, e o Cold Harbor era a última sala e era a dor mais forte que a Gemma tinha dentro dela, que era a questão o simbolismo de ter perdido o filho várias vezes, que era o berço. Eles compraram o berço, deixaram montado por muito tempo e nunca conseguiu engravidar, até que teve um momento que ela teve o seu último aborto e o Mark foi desmontar o berço, representando ali que eles não iriam ter aquilo, né? Que eles sempre sonharam em ter um filho. Ele foi e desmontou aquele berço. E foi uma cena, né? Lá nos primeiros episódios, uma cena muito forte dele desmontando, meio que quebrando o berço, e a Gemma escutando tudo. E a última Sarah, o Cold Harbor, era pra isso, pra Gemma enfrentar. A interna dela encontrou o berço ali bem na frente dela e o cientista perguntou pra ela: quem é você? Ela falou: não sei, desmonta. E ela foi lá e desmontou, simbolizando que ela não sentia nada, ou seja, o experimento tava dando certo. Ela não lembrava problema nenhum com aquilo. Então basicamente serviu pra isso. E a gente teorizando que poderia envolver bebês, que pode até acontecer. O pessoal falando que a Cobel, a Helen é filha da Cobel, eu não sei o que tem, pode até ser, mas a série não quis nos mostrar nada disso. Só que igual eu falei, né, a gente mesmo no campo da teoria, a gente pode meio que cravar que é isso que a Lumon tá fazendo, só que a gente não sabe como que a Gemma foi parar lá. A gente sabe que ela se candidatou na clínica e tudo, na clínica da Lumon, só que a gente não sabe como ela foi parar lá. Provavelmente isso vai ser desenvolvido na terceira temporada, que já tá confirmada. Questão de datas, até o dia que eu tô gravando isso aqui na sexta-feira, no mesmo dia que lançou o último episódio, não tem nenhuma informação, mas como essa temporada demorou 3 anos pra ser lançada, porém, não sei se você sabe, mas teve muitos problemas nos bastidores, briga entre os roteiristas, e isso atrasou muito a produção. Se não acontecer isso de novo, eu acho que não deve acontecer, mas se isso não acontecer, eu acredito que em 2027 a gente deve receber uma terceira temporada de Ruptura. Acho que a Apple não tem costume de demorar tanto assim com as suas obras, geralmente ali 1 ano e meio, 2 anos. Então acredito que ali em 2027 a gente já vai ter a terceira temporada, né? Então teve essa questão da senhorita Casey. Papo da Cobel com o Mark interno demorou 10 episódios pra acontecer, algo que poderia já ter acontecido, porém não aconteceu, né? Beleza, pelo menos aconteceu no último episódio. Outra coisa também que me incomodou muito foi a questão da personalidade do Mark interno. Ela mudou bastante. A gente tem até uma desculpa, né? Porque ele evoluiu muito nessas 2 temporadas, né? Ele começou a pensar em si próprio, começou a perceber no que ele gosta. Ele parou de analisar um pouco mais com cautela, friamente. Eu acho que foi uma mudança muito repentina do personagem. Ele começou a temporada querendo salvar a Gemma, querendo achar ela ali dentro da Lumon, e no último episódio ele não queria nem encontrar a Gemma, porque com medo dele deixar de existir, não poder mais ver a Helen. Então essas coisas me incomodaram bastante nessa temporada. Eu vi um tweet de um amigo meu, o Leandro do Seriáveis, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ele falou uma frase muito interessante, que que a série Ruptura fez uma ruptura nela mesma e esqueceu quem ela é. E eu acho que foi um pouco disso, sabe? E é isso, basicamente, sobre esses pontos negativos. Pontos positivos: a série ainda continua espetacular no quesito de criatividade, né? É uma série muito acima da média em questão de criatividade, não posso negar sobre isso. As atuações é o ponto fora da curva da série. Esse último episódio teve muita questão do interno conversando, e já cortava pro externo, e claramente você via a diferença entre os personagens na atuação lá do
personagem que faz o Mark, eu tô com os nomes deles aqui, o Adam Scott interpretando, a Brit Lauer, né, que faz a Halle também, até que nesse episódio 10 a gente só viu a interna dela, mas ao longo da série a gente percebeu essa diferença de atuação, o próprio Zack Cherry, né, que é o Dylan, duas pessoas completamente diferentes, então esse ponto da série foi muito bom, né, essa questão das atuações, a qualidade técnica também dos episódios, a estética, sabe, a estética da série foi muito boa, e ela também colaborava para a criação das teorias, né, então a gente falava, opa, tá usando essa cor aqui, que pode representar isso, ou o enquadramento nisso foi por conta disso, do nada aparecia, né, nesse último episódio mesmo, do nada apareciam umas estátuas lá no chalé mesmo, do chalé dos partos, né, o Egan, tinha uma estátua na fogueira do Egan grávido, no andar da ruptura, um robô do Egan, depois teve uma fanfarra representando ali uma festa de finalização, né, do projeto Cold Harbor, né, que o Mark tava fazendo. Por que tinha que ser o Mark pra resolver a questão do Cold Harbor? Aí a gente pode teorizar, a gente tem que teorizar, eles não falaram pra nós, porque o Mark e a Gemma eram casados, almas gêmeas, então ele, né, tinha a maior afinidade com ela, então tinha que ser ele que sabia quando, né, ele sentia o que a esposa dele tava sentindo, então quando a gente, né, por exemplo, eu com a Cynthia, eu sei quando a Cynthia tá ruim, né, eu sei quando ela tá triste, eu sei quando ela tá feliz, então talvez representando isso, mas novamente não falou pra nós, né, tudo no campo ali da especulação. Então basicamente tivemos episódios muito bons, o episódio da Gemma ali dentro das salas foi um episódio excelente, narrativamente muito bom em termos de tensão, a gente ficava tenso ali no episódio, se apegou também na questão de teorias, né, de bizarrice, a gente não sabia o que tava rolando, porém tava resolvendo algumas coisas. Ficou muito claro naquele episódio que ela tava viva, que ela tinha suas memórias, que ela tava passando por cada situação de angústia, de emoções diferentes, e basicamente foi nesse episódio que a gente começou a construir de fato o que a Lumon tava fazendo lá nessa questão da pessoa não vivenciar essas emoções que ela não queira, de colocar o chip ali, de não querer, não sentir mais tristeza, não sentir mais dor. Então assim, é interessante essa questão. Eu tava falando que é uma coisa criativa, né, mas foi o que Clique fez anos atrás, né, mas de uma forma bem mais complexa, né, que Ruptura trouxe. Tivemos o episódio da Senhorita Cobel que, apesar de ser esclarecedor, o que a Lumon fez, um pouco do passado da Senhorita Cobel, foi um episódio mais lento. Aconteceu em outras coisas, em outros episódios. Essa coisa também de apresentar um personagem, trazer uma importância pra ele, no final da série descartá-lo só porque o roteiro precisa que ele saia de cena pra poder desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, que era a questão da Gemma, a questão dela fugir. E aí nós finalizamos a segunda temporada com aquele final do Mark escolhendo ficar com a Helen dentro da empresa, né, dentro da Lumon, e a Gemma vendo o seu marido ficando preso naquele local, porque lembra só, ela não sabia que ele tava lá. Pra ela tava ali dentro, ela tava fazendo o procedimento dela e ele tava ali fora seguindo com a sua vida, mas não, ele tava lá dentro, ele foi pra lá pra fazer, né, por conta dela, né, ele queria esquecer que perdeu, né, só que a gente também não, novamente, a gente não sabe se é isso mesmo que aconteceu, talvez ela não sabe que ela morreu, né, porque que ela morreu pra ele, né, apesar que se a gente analisar o episódio 8, o cientista fala pra Gemma, né, o episódio 7, o cientista fala pra Gemma que o Mark seguiu com a sua vida e tudo, então talvez ela tava sabendo que teve essa questão da morte e tudo, mas novamente, a gente fica no campo da especulação. Eu achei meio decepcionante essa parte, ficou com mais perguntas do que respostas, muitas coisas deixadas de lado, a questão da reversão da ruptura do Mark, né, ele tava tendo seus efeitos, né, seus efeitos adversos, do nada parou, descartando o personagem, aquela moça que tava fazendo a reversão da ruptura dele, Senhorita Cobel que ficou longe a temporada inteira, e eu sempre falei, ela era a chave pra temporada, e ela foi, só que somente no último episódio. Uma temporada que não chega aos pés da primeira temporada, em questão de impacto, porém essa segunda temporada foi melhor em questão de atuação. A primeira já era excelente, a segunda só reforçou aquilo, a série também expandiu também os assuntos, foi grandiosa, foi uma série maior do que a primeira temporada, isso também em todos os aspectos, questão também financeira, o nível técnico ali, estético, tudo da série foi potencializado, e Ruptura acaba se consolidando como a principal série da Apple TV, uma das principais séries de ficção científica dos últimos anos, talvez ali da Apple TV ainda até de Laço seja um pouco mais popular, porém Ruptura simplesmente é uma série fenomenal, que teve essa segunda temporada muito boa, porém bem abaixo da primeira temporada. Se você pegar aquele episódio que eles passaram, tipo, um acampamento, parece que foi, sei lá, foi ano passado que eu assisti esse episódio, porque tanta coisa aconteceu, tanta coisa diferente estava acontecendo, e a gente preocupado com cada coisa que estava rolando, questão de bebês, Senhorita Cobel, Gemma tá viva, um clone, um robô, um monte de coisa acontecendo, e de fato muitas coisas ficaram abertas para essa terceira temporada. O que a gente pode
pode aguardar. Novamente, a terceira temporada eu acredito que pode chegar, não temos nenhuma confirmação ainda, mas deve chegar em 2027. Geralmente esse é o prazo que as séries da Apple acontecem, né? O que a gente pode esperar, né? Basicamente, foi o início ali de uma rebelião, tava acontecendo uma rebelião ali, né? No final do episódio, o Dylan enfrentando o Milt, que juntamente com os pessoal da fanfarra, o Mark voltando pra dentro da Alumo juntamente com a Halle. Então eu acredito que eles devem acabar ficando, né, tentando fazer de alguma forma, não sair do prédio, exigindo ali seus direitos, de eles não deixarem de existir. E agora do lado de fora temos ali a Gemma. Eu espero de verdade que a Devon e a senhorita Coble estejam ali no estacionamento ou próximo da empresa, porque se elas estiverem lá na casa esperando o Mark resolver tudo, aí é outro ponto fraco da série. É a questão da segurança, cara. Uma empresa daquele tamanho e não tem um segurança, só tem o senhor Drummond ali fazendo esse trabalho meio que sujo ali. Era o dia mais importante. Então, assim, muitas coisas para o roteiro precisa aliviar, pra série, né, desenvolver um pouco. Então, essas coisinhas assim acabaram me incomodando. Então, se essa terceira temporada, se rolar, eu acho que vai rolar, não tem nenhuma confirmação, mas pelo papo dos diretores vai acontecer sim. Basicamente vai ser essa questão dessa dualidade, né? Os internos não querem deixar de existir, só que como que vai acontecer? Como que eles vão fazer? Então, eles vão batalhar pra conseguirem continuarem vivendo, né? Será que a Gemma vai ser raptada de novo? Imagina, a Gemma tá ali na escadaria. Será que um segurança vai pegar ela e trazer de volta pro andar lá pra Lumon? Não sabemos, né? Simplesmente ela ficou ali na escada e a temporada terminou. Por isso eu dou uma nota 8 pra série, vale uma nota 8, 7,5, 8. Uma segunda temporada muito boa, gostei demais de ter analisado cada episódio, espero que vocês tenham gostado e tô muito animado, né? Na verdade eu quero saber o que tá rolando nessa série Ruptura, o que tá rolando na Lumon, será que é isso mesmo que a gente tá teorizando? Enfim, essas são as minhas considerações, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa análise aí da temporada de forma mais fria. Deixa nos comentários o que vocês acharam, deixa sua nota, deixa seu like também, isso fortalece muito o nosso trabalho, se inscreve no canal, lembrando que iremos fazer análise, uma cobertura completa de The Last of Us, a série estreia agora, 13 de abril, lá na Max, e também vamos trazer aí análise de filmes e séries aí, toda semana dos lançamentos dos streams e também dos cinemas, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal, fui!